Paz do Senhor, irmãos e irmãs. I love to be here. Eu amo estar aqui. I will speak today Eu vou falar hoje not about the war não sobre a guerra and how we suffer, e como nós estamos sofrendo, but about the hope and transformation. mas sobre esperança e transformação. Fabio drive me here. O Fábio me trouxe aqui And he's really crazy for Jesus. e ele é muito louco por Jesus. He told me a lot about transformation, Ele me falou muito sobre transformação and it's deeply in my heart e isso está profundo no meu coração, because I spent all my life to transform my country. porque eu gastei e entreguei a minha vida para transformar o meu país. And even now, E ainda agora, in this war, nessa guerra, every day we have destruction and death. todos os dias nós temos destruição e morte. We think how to transform our country, E nós estamos pensando como transformar o nosso país. how to save people, Como salvar pessoas, children, crianças, orphans, órfãos and transform our country. e transformar o nosso país. Because it's God's way of thinking. Porque essa é a forma como Deus pensa. Because it's from heavens, from His kingdom. Porque isso vem dos céus. And many people in Brazil asking me what does it mean to live in the war. Muitas pessoas no Brasil me perguntam o que significa viver na guerra. Because you had no war. Porque você não tem guerra. And I read about the war. We had a war, Second World War, and many people, millions of people died. Quando eu leio e vejo sobre a Segunda Guerra, onde milhões de pessoas morreram, And my parents were growing during the war. e os meus pais cresceram durante essa guerra, But I never seen the war, mas eles nunca viram a guerra, only in movies. apenas nos filmes. But I was many times in combat zones, in war zones. Muitas vezes eu tive em zonas de guerra. And when it is a hell around you, it's really scary. Que você está no meio dessa zona de guerra e é algo assustador. Oh, you pray hard this time. Nesses lugares você ora mais forte. Yeah, and you need all your faith Você precisa de toda a sua fé. and God helping you. E Deus vai te ajudar. And yesterday I showed Elias. Where is Elias? Ontem eu mostrei para o Elias. Onde está o pastor Elias? Not here. Lá atrás. Lá. Pastor. E aí, pastor? And last month he had to come to Ukraine. Mês passado ele teve que vir para a Ucrânia. And he promised me to come. E ele prometeu para mim que ia vir. And to open the biggest church which was built by the member of JKPN. Para abrir a maior igreja da Ucrânia, inaugurar a maior igreja da Ucrânia de um membro do GKPN. Suburb Kiev. Nesse lugar aí. Uh, No subúrbio de Kiev. okay, Thank you so much for that. I don't know what he told here. Okay. I told the truth. And he canceled his coming. E ele cancelou a viagem. I was frustrated. E eu fiquei frustrado. And the morning when its opening of the biggest church had to happen, Então, nessa inauguração, na manhã da inauguração dessa maior igreja, quando ia acontecer, early morning before the opening, um pouquinho cedo, antes da abertura, exactly near that church where is the church hotel, perto daquela igreja tinha um hotel, and he had to stay in that hotel. e ele tinha que ter ficado naquele hotel lá. And he likes walking in the morning. E ele gosta de fazer as caminhadas dele pela manhã. Exactly on that place, Russian rocking destroyed cars and buildings. Exatamente no hotel, no dia, na manhã da abertura da igreja, onde o pastor Elias iria ficar, onde ele gostaria, um míssil atingiu russo e destruiu tudo na inauguração da igreja. And I understood what he canceled his coming. E eu entendi por que Deus cancelou a vinda dele. Because God needs him to serve more. Porque Deus precisa que você sirva mais. He has Amém. It is a message of hope. É uma mensagem de esperança. Do you think you have troubles? Você acha que você tem problemas? Really? Sério? Troubles
if we will not find each other in His kingdom. Problemas não vão nos encontrar no reino dele. It is the real troubles. São os reais problemas. And every of us have the war, our own war. A verdade é que todos nós temos uma guerra no interior de nós, a nossa própria guerra. Every day, Todos os dias, inside us, dentro de nós, with someone, com alguém, and we have to overcome this. e a gente tem que superar isso. God told us no worry about if someone wanna kill you physically. Deus falou para nós que a gente não deveria ficar ansiosos ou com medo se alguém quer nos matar. Think about your spirit. Pensa sobre o seu espírito. Think about Him. Pensa sobre ele. Think about what is above. Pensa sobre aquilo que vai além, que transcende. And I want to remind you what Eu quero lembrar Pastor você Elias told us yesterday. o que o pastor Elias falou How para he nós finished. ontem, quando ele terminou. Can you show us, please? Pode the No, images? images. You can show first images, yeah. Yeah. Can you- Because I told you that many people ask me about the war. Muitas It pessoas is, perguntaram como é a guerra, né? it Nesse is this, momento. this night. É isso aqui que está acontecendo. It is every day we have. Isso aqui é o nosso dia a dia. It is Kherson, huge city. It is Kiev. Isso é Kiev, It's a capital. é a capital, It is a drone, was Russian drone. onde um drone russo fez isso. Isso foi ontem, tá? Can you show next? Isso tudo aconteceu Just a ontem. building. Isso é um prédio residencial. And people dying. E as pessoas estão morrendo todos os dias. And every day we have destruction and Todo death. dia, destruição e morte. Can you show now? Ó, esse é o vídeo. It is a shelling. This night Então, essa noite aconteceu isso, in Kiev. na capital. It is the capital. That's why I want to show you what does it mean to live in the war. Por isso que eu quero mostrar para vocês o que significa viver no meio de uma guerra. No safety. Você não tem lugar seguro. And only one thing can inspire you and help you and protect you Apenas uma coisa pode te proteger, te ajudar e te inspirar num momento desse. when you pray and believe. Quando você está orando e crendo. Let's go to the presentation, please. Vamos agora para os slides. I'm trying to remind you, Eu quero lembrar and we mentioned this verse of Bible. e mencionar esse versículo da Bíblia, For Him, through Him, porque dele, por ele, and from Him. para ele, são todas as coisas. And another thing, Elias, E outra coisa que o pastor Elias falou, and yesterday was this: Terminando a ministração never dele. forget for poor. nunca esqueça dos pobres. It is God's nature. Essa é a natureza de Deus. It is our nature. Essa é a nossa natureza. Next slide, please. You are leaders, you are business people. Vocês são líderes, vocês são homens e mulheres de negócios. We are always thinking about economy, A gente sempre está pensando sobre a economia, our business. sobre o nosso negócio. But what is the economy of kingdom? Mas o que é a economia do reino? It's another prophet. Não é o profeta. Our prophet, Não é o lucro, desculpa. thank Não, you. não é o lucro. We are thinking as a businessman, how much did I earn because it is a business? A gente fica pensando como homens de negócio, quanto que eu estou ganhando porque é um negócio. And kingdom E o reino, fruits, it's how we can transform lives and save lives. e os frutos do reino é sobre como nós podemos transformar pessoas e salvar elas, amém? Next slide, please. Próximo slide. God always trying to find a person. Deus sempre está procurando uma pessoa. Sometimes we are thinking, what can we do? Às vezes a gente fica pensando, o que eu posso fazer, o que nós podemos fazer? What can our church do? O que a nossa igreja pode fazer? What can our mayor do? O que o nosso prefeito pode fazer? What can our government do? O que o nosso governo pode fazer? But God always
asking you and looking at you. Mas Deus sempre, na verdade, está perguntando sobre você e está contando com você e olhando para você. Because you are his child. Porque você é o filho dele, a filha dele. If you have your kids, Se você tem os seus filhos, you're thinking about your kids. você está pensando sobre sua família, seus filhos. Not what if they have a school age, not all school doing or class doing, but your child doing. Você não fica pensando o que a escola está fazendo. Não, você está olhando para teu filho, o como teu filho está. How successful is your child? Quanto de sucesso tem o teu filho? And God thinking about you personally, not how you give offerings. Deus está pensando em você de uma maneira específica, de uma maneira muito pessoal, You não can olhando só para as ações. You can hear always about 10% of offerings, Você sempre vai falar sobre o dízimo, sobre 10%. but about 100% of your life and 100% of what you have from Him. Mas na verdade o que Deus quer é 100% de quem você é, tudo que você tem, e o 100% de tudo que você é e você tem vem o dele. And what I want to talk with you E o que eu quero conversar com você and how you personally can Como- transform your business, your city and your country. Então eu quero falar para você de uma maneira muito pessoal. Você precisa entender que é para você a forma como você vai transformar o teu negócio, a forma como você vai transformar a tua cidade e a forma como você vai transformar o teu país. And because I devoted 26 years of my life to rescue children, I will speak about children. E por causa de todos esses anos que eu dediquei a minha vida, 26 anos, para salvar crianças, devotei a minha vida para esse propósito, eu vou te falar isso. I'll start from James 1:27. Eu vou começar com Tiago, capítulo 1, versículo 27. I believe you read many times Eu creio que você já leu muitas vezes isso aqui. about what is pure religion, what is pure O faith, que a Bíblia realmente ensina que é a religião pura, o que é a fé verdadeira. how we have to believe. Como nós precisamos crer. And there is when we read that we have to visit orphans and widows É quando, na verdade, a gente precisa cuidar dos órfãos e das viúvas. in their distress and to keep oneself unstained from the world. Então, a religião pura e imaculada diante de Deus, o Pai é esta, que a gente cuide dos órfãos e das viúvas no meio das dificuldades e manter-se livre da corrupção do mundo. Why I'm telling you about the orphans? Porque eu estou falando sobre os órfãos. Not because Elias told us to Não, think about it. não por causa que o Elias falou para a gente pensar. Because all Bible telling us that Porque a palavra de Deus diz, to think about them. a Bíblia diz para pensar sobre eles. But why? Mas por quê? Because orphan is a spiritual indicator of a nation. Porque os órfãos é um indicador espiritual da nação. Orphans, their number and their condition of life, their appearance in country, telling us what is the condition of a nation. Porque quando nós olhamos para os órfãos, a condição na qual eles vivem, o número deles, isso vai mostrar para nós um raio-x, um retrato da alma da nação. If we are really God's managers on this earth, Se nós realmente somos os mordomos, os administradores, os gestores de Deus dessa terra, what does it mean visit orphans and widows? o que significa órfãos e viúvas para nós? If we will read original biblical context, it is a special word. No grego, né, nesse contexto aqui, tem uma palavra especial. I'm not speaking Greece, Eu não falo grego, but this word means mas essa palavra significa to take personal responsibility. assumir responsabilidade pessoal. Você tem que assumir responsabilidade. To care for and look after. Porque você precisa cuidar de outros e olhar por outros. To intervene in their needs. Você precisa intervir na necessidade deles. To protect and bring justice. Você precisa proteger e trazer justiça.
to continually support, not just a one-time act. Que você precisa continuar suportando e ajudando e se oferecendo, e não apenas uma vez. And God told disciples and us, I will not leave you orphans. E Deus disse isso para nós, como discípulos dele: eu não vou deixar vocês órfãos. He adopted us. Ele nos adotou. And it is only one way we can be his kids. Existe uma única maneira que nós nos tornamos os filhos dele, as crianças dele. It's only one way we can come to his kingdom. Existe uma única forma, um único caminho que nós podemos chegar ao reino dele. To be adopted by him. Ser adotado por ele. To be with him. Estar com ele. For him. Para ele. That's why. É por isso. Only one real way. Uma única forma verdadeira. To visit orphans. De visitar órfãos. Through the Bible. Visitar órfãos através da Bíblia. It's to find a family for an orphan. É encontrar uma família para ele. It's only one natural way. É a única forma natural. And I talked with my brother and with some other brothers during these days. E eu falei com o meu irmão, com os meus irmãos ao longo desses dias. Who adopted 2 kids? Quem adotou duas crianças? Can you tell me how many of you adopted kids? Quantos dos irmãos aqui vocês já adotaram crianças? If you Pode aí, gente, sem vergonha. Great. Amém. Glória a Deus por vocês. God bless you. Deus abençoa vocês. It is very important. É muito importante. It's only one way for kids. E tem uma única forma para uma criança. For orphans. Para um órfão. To feel God's love. Sentir o amor de Deus. To find a family. É encontrar uma família. Please, next slide. Por favor, o próximo slide. In 2019, em 2019, the best estimates shows as that melhores estimativas there are indicam que between 2 and 8 million children existe entre 2 a who are 8 living in milhões, orphanages. 2 a 8 milhões de crianças vivendo em orfanatos ao redor do mundo. More than 80% of them non-orphans. E mais de 150 milhões de crianças que perderam um ou ambos os pais. 20% are really orphans. Então a gente tem aí a maior parte, 20%, né, que tem só Who is the são orphan? realmente órfãos. Who is the orphan? Quem é o órfão? Orphan is not only that kid who has no status, who have status of orphan, Então órfão não é aquele apenas que tem a nomenclatura órfão, but that kids who don't feel love mas é and aquela care. criança e aquele filho ou filha que não se sente amado, não se sente cuidado. It is their condition. Essa condição do coração. And God's way for them to give them love and care. E Deus se preocupa em dar amor e carinho para eles. Why we have these numbers, 2 or 8 millions? Por que a gente tem esses números 2 a 8 milhões? Because no one care, no one Porque calculate. ninguém calcula isso, ninguém está se importando. I am a church member Eu sou um membro da igreja and I work 15 years in the government. e eu trabalhei durante 15 anos no governo. 7 years I was on the highest position on my country to protect children's rights. Então, ao longo de 7 anos, eu estava no escalão mais alto do governo, protegendo o direito das crianças. And nobody cared. E, na verdade, a galera não estava nem aí. I don't know why. Eu não entendi o porquê. Maybe it is not so important Talvez é porque não é tão to importante care. se importar. But really, Mas, if you sério, really care, we have to know se você realmente se how importa, many orphans in my country. eu preciso saber quantos In my milhões de órfãos city. eu tenho no meu país, na minha cidade. Yesterday, I asked ChatGPT how many orphans in Brazil. Ontem eu perguntei para o ChatGPT quantos milhões de órfãos tem no Brasil. I couldn't find real numbers. Eu não consegui encontrar números reais. It was estimation. É só estimativa. It's not God's way. Isso não é o jeito de Deus. We have to know. A gente tem que saber. We have to have a clear plan. A gente precisa ter um plano claro. We have to have a clear strategy for A them. gente tem que ter uma estratégia It's clara. only one way to help them. Só existe uma única forma de ajudá-los. Let me tell you something about my life, Deixa eu contar algo para você sobre a minha vida. my personal story. A minha
História pessoal. I have a wife with me, Eu tenho a minha esposa and we have 4 kids. e a gente tem 4 filhos. Thank God. Glória a Deus. And after Soviet Union collapsed, who knows what is Depois Soviet que Union? a União Soviética colapsou, quem sabe o que é a União Soviética? Yeah. We were under Russian Empire, A gente estava debaixo do Império da Rússia and it collapsed. e colapsou. I was a young man. Eu era jovem, I am 53 now, but that time I eu was tenho 20, eu tenho 53 agora, mas naquela época eu tinha 20. and our economy collapsed. E a nossa economia colapsou também. And I started to make my business E eu comecei a montar o meu negócio. from 15 Com years 15, old. com 15 anos começou o negócio. I earned money. E eu ganhei dinheiro. And one day I told my mom, E um dia eu disse para minha mãe, can we go to have vacation on the sea? a gente pode ter férias na praia? She told me, we have no money. A gente não tem dinheiro, ele falou para I mim, minha told mãe. her proudly, Eu I falei, have, mãe, eu tenho, I can pay. eu posso pagar. It was 15. Eu tinha 15. And then Soviet Union collapsed. E daí colapsou a economia. I was a smart guy, Eu era um cara esperto and I earned money. e eu ganhei dinheiro. And having 22 years old, I had up to $5 million. E com 20 e poucos anos de idade eu já tinha mais de 5 milhões de dólares. I had the best sport car in my city. Eu tinha o melhor carro esportivo da minha cidade. I was happy and Eu proud. estava bem feliz e orgulhoso. It's really great Era. for young man. Muito legal como jovem. But one day I lost everything. Mas um dia eu perdi tudo. And I had no purpose for my life. E eu não tinha propósito nenhum para minha vida. I had so huge troubles. Cercado de problemas, And I started to use drugs e eu comecei a usar drogas and no purpose. sem propósito. I didn't want to have any business. Eu não queria ter mais nenhum negócio, I had no family. eu não tinha família, I had nothing. eu não tinha nada. I didn't want to live. Eu não queria deixar. And exactly that time, I met my friend, E who I know, naquela época eu conheci o meu amigo, who was a very wealthy guy, very que era wealthy um cara businessman. muito rico, um homem de negócio de muito sucesso. He had nightclubs, casinos, strip clubs. Ele tinha casa, só benção, né? Boate, casa de striptease, cassino, deixa eu só, uma bet. And I told him, maybe you have a job for me. Ele falou, bom, talvez, eu perguntei para ele, talvez você tenha algum trabalho para mim. He told me, no, you don't need a job. Ele falou, não, você não precisa de trabalho, You need a Jesus. você precisa de Jesus. Who is telling me about Como assim? Jesus? Quem está falando que eu preciso de Jesus? I was Orthodox Christian. Eu era um cristão ortodoxo. I understood that one time a year I should go to a church and put a candle. Eu sabia que uma vez por ano eu tinha que ir na igreja e acender uma vela. It was my understanding about Esse faith. era o meu entendimento sobre fé. And this guy is telling me about Jesus. E esse cara aqui, dono de bet, está me falando sobre Jesus? And I went my home. Então eu voltei para casa, I was depressed and eu exhausted. estava com depressão e exausto, And I felt that God touching my heart. e eu senti Deus tocar o meu coração. Go to him. Vai até ele. Again, to De this guy. novo, para esse cara, I went to him and e eu he told fui me, falar com ele de novo, go to a home group. e ele falou, vá para um What is grupo a familiar. home group? E eu falei, o que é um grupo familiar? Guys who read Bible and pray for you. É uma galera que lê a Bíblia junto e vai orar por você. And I went there, E eu fui lá, and it was 10 people who were tinha reading Bible 10 pessoas and lendo a praying. Bíblia e orando, It was really strange for me. e estava muito esquisito aquilo para mim. And that time, E naquele tempo, God touched my heart Deus tocou meu coração and totally changed my life. e completamente transformou a minha vida. And it is only beginning of the story. E esse é apenas o começo da história. I was a leader of worship group in my church. Eu era o líder do louvor na minha igreja. I had different evangelization in the prisons. Eu evangelizava em muitas cadeias e prisões. I started my business and was successful. E eu voltei, comecei meu negócio, um negócio de sucesso. I earned money. Eu ganhei dinheiro. I was still young, Eu ainda era jovem and we married with my wife. e casei com a minha esposa.
and she gave birth a first kid. E ela deu à luz aos nossos primeiro filho. And going home every late evening, I stopped near the market where it was a lot of street children. E todas as vezes, ao final do dia, voltando do trabalho para casa, eu via várias crianças abandonadas na rua. And I felt that God stopped me just to talk with them, to understand why it happened, why children abandoned and lived on the streets. E eu entendi que Deus estava me direcionando, onde eu parava para escutar a história delas e entender o porquê tinha tantas crianças abandonadas na rua. And can you imagine a guy on a Mercedes-Benz? Então imagine with um a cara numa suit Mercedes-Benz, and num tie, terno, gravata, stopping at night on the parando street no meio da noite to feed street children para and dar to de talk with comer them. às crianças e conversar com elas. It was me. Era eu. And then it was my wife E depois era minha who went esposa with me to the streets. que veio junto comigo para as ruas. And then I heard a lot about their pain because it was a kids who lived 5 or 7 years on the street. E eu escutava sobre a dor dessas crianças que já estavam vivendo há 7, 8 anos nas ruas. They told me their stories. Eles contaram para mim as histórias deles. It was so painful. E era muito doloroso. I invited them to a church, to a Sunday service. Sorry. I invited these kids to a church, to Sunday service. E eu daí indiquei uma igreja para essas crianças poderem ir nas escolas bíblicas dominicais. It was 1 kid, 5 kids, 10 kids, and more. Uma criança, 5 crianças, 10 crianças mais. They sniffed glue, used drugs. Eles cheiravam cola, usavam drogas. They smelled bad. Eles fediam, But it was kids. mas eles eram crianças. And it was more and more kids. E tinha cada vez mais e mais crianças. And my pastor told me E o meu pastor me disse, what they're doing here. o que elas estão fazendo aqui? Could someone clean them Dá and para wash alguém them? limpar elas? I told, yeah, but I have to Sim. open a center. Mas eu vou ter que abrir um centro para isso. And then I opened one center, E daí eu abri um second centro, center, um segundo and centro. it was a network of E different de repente centers. eu tinha uma rede de centros. And I remember that night, critical night for E eu my life. lembro uma noite crítica a respeito da minha vida. I couldn't sleep, and my heart was full of pain. Eu não podia dormir, o meu coração estava cheio de dor. And I talked with God. E eu conversei com Deus. And I felt this pain Eu of children, senti a dor das crianças. and it was honest conversation with Jesus. E eu comecei a ter essas conversas honestas com Jesus. It was so painful for me. E era muito doloroso. I told him, I can't. Eu falei para ele, Senhor, eu não consigo. I can't anymore. Eu não posso mais. And Jesus told me E Jesus disse para mim and showed me e me mostrou just a little bit his pain. um pouquinho só da dor dele. He showed me a map of my country as a black spot. Ele me mostrou o mapa do meu país como um ponto negro, uma mancha preta. And told me, eat this. Come isso. It was so painful for me. I E was aquilo era crying. uma dor, eu estava chorando, quebrantado. And I told him, I can't. E eu falei, Deus, eu não consigo. And he told me, yes, you can. Ele falou, sim, você pode. I can. Eu falei, não posso. And from that day, E a partir daquele dia, these 26 years, ao longo desses 26 anos, I feel enough energy for every day to serve children. e eu sinto energizado que eu tenho toda a energia que eu preciso para servir as crianças. I've seen so many pain, Eu vi tanta dor. abused children, Crianças killed abusadas, children, crianças mortas, separated with families, crianças separadas de suas Parents famílias, que os perderam os children in amigos, orphanages. crianças em orfanatos. And people asking me E as pessoas me perguntando, two main things. Why, duas coisas principalmente. why are you doing this Por que você está fazendo isso and how you survive? e como você sobrevive? It's very easy. É fácil. It's not my job. Não é o meu trabalho. It's God's job. É o trabalho de Deus. I could be only a tool in his hands. Eu coloco a minha vida nas mãos dele. And I was praying hard. E eu estava orando forte. Really, because I understood that it's Porque eu not entendi God's que- way for children Que não é o jeito de Deus para as pessoas. to be orphans, Serem órfãos, to live on the streets. viver nas ruas. And I moved. And Então eu me mudei. then government invited me to serve government.
E Deus me chamou para servir o governo. Invited me to be a main person in the capital Para for mim, children. ser uma pessoa de muito renome na capital para cuidar das crianças. I told, what? Eu falei, o quê? I don't want to be bureaucrat. Eu não quero ser um burocrata. I want to be free from Eu bureaucrats. quero ficar livre dos burocratas. But God told me, you have to. Mas Deus falou, você tem. And I was working on the city level. E eu estava trabalhando nesse alto escalão. And then, E daí, right after first invasion happened, quando aconteceu a primeira invasão, 2014, a new president invited me to be a main person for children in the country, in the e whole daí country. o novo presidente me chamou, não apenas para ser o responsável da capital, mas responsável por todas as crianças no país inteiro. And the first who called to me, it was pastor who told me, do you remember that time 15 years ago? E um pastor foi o primeiro a falar comigo e falou, você lembra daquele momento há 15 anos atrás? I told, when we were praying at night, Quando a gente estava orando à noite, and I remember you was so crazy to pray this way. e eu lembro que você era maluco, aleluiado, orando dessa forma. I told me, can you remind? I Você don't pode remember. me lembrar? You were praying, God, give me all children in my hands. I want to care. I want to have no one orphan in the orphanage and on the street. E aí você orava, Deus, por favor, me dá todas as crianças, eu quero elas. Eu não quero elas na rua, eu não quero elas abandonadas, eu quero elas comigo e bem cuidadas. I did not remember. Eu não lembrava disso. This is my daily prayer. Essa era a minha oração do dia a dia. But I understood. Mas eu entendi. Before you pray, think about what you are praying for. Antes de você orar, pensa no que você está orando. Because everything possible for Jesus. Porque tudo é possível para Jesus, amém? If really your heart is open for Him, Porque realmente se o teu It's- coração está aberto para Ele, if you have a faith se in your você tem heart, a fé no seu coração, if you really asking Him, se você realmente está pedindo para Ele, everything possible. tudo é possível. And I understood. E eu entendi isso. That's why now I'm praying, I'm thinking Por what isso I'm que eu praying about. estou orando e toda vez que eu vou orar agora eu penso bem. And I did reforms on the country level E eu fiz muitas reformas a nível do país inteiro, because it was in my heart. porque estava no meu coração. Because I thought this way on the country and world level. Porque é a forma como eu estava pensando a nível de país e a nível global. And I want to tell you one story. E eu quero te contar uma história. You are not alone in body of Christ. E você não está sozinho no corpo de Cristo. If you will find through the prayer to Him His revelation what you should do and devote your life to this, Se você, em oração, buscar o Senhor e mover o teu coração para Ele, Ele vai te direcionar, Ele vai mostrar aquilo que você deve dedicar a sua vida para fazer. God will give you everything to do. Deus vai te dar toda a capacidade e a provisão que você precisa para realizar. Maybe you're sitting here and think, I have a business. Talvez você está sentado aqui pensando, I have some power. eu tenho um negócio, eu tenho I'm um not pouquinho de involved poder, in children issues. eu não estou envolvido com coisas de crianças. Why I should listen this? Por que eu devia estar escutando isso? It doesn't matter who you are. Não importa quem você é, It doesn't matter your position. não importa a tua posição. We are one body. Nós somos um corpo. We have the same call to action from Him. Nós temos a mesma vocação e o chamado para agir de Deus. And God telling to care for poor, for E everybody. Deus falou para a gente cuidar dos pobres, cuidar de todos. It's not He just chose me to do this. Não é que Ele só me escolheu para fazer isso. He found all of us to Ele do encontrou this. todos nós para fazer isso. And my story is about E a minha história é sobre one day um dia helping orphans, ajudando órfãos, God at night as well, Deus à noite, in my prayer to Him, na minha oração para Ele, give me revelation. me deu uma revelação. Ukraine without orphans. E Ucrânia sem órfãos. I asked Him how it's possible to have a country E eu without perguntei, mas orphans. como assim, Deus? Como que é possível ter um país sem órfãos? And He told me, it is my way. E Ele falou, essa é a minha forma, o meu jeito.
I'm not thinking how to feed an orphan. Eu não estou pensando como alimentar um órfão. I'm thinking how make this orphan an orphan, to make him a family. Eu estou pensando como pegar esse órfão, não apenas alimentar ele, como transformar esse órfão e fazer ele viver em família. And that time, E nesse tempo, I didn't serve in the government. eu não estava servindo no governo. Yeah, I had my organization, my ministry in Eu my tinha a church. minha organização, meu ministério na minha igreja. And only that time I was placed on the position of city service for children. E ali, naquele momento, que eu fui colocado a um nível de cidade de prestar serviços e cuidar das crianças. And I invited my friends, pastors and leaders E eu chamei meus amigos, pastores e líderes to talk about this. para conversar sobre isso. My request to them was, Meu guys, pedido para eles era: let's create a movement, vamos criar um movimento, Ukraine without orphans, um movimento Ucrânia sem órfãos, when we will take all orphans from the onde a orphanages. gente vai tirar os órfãos dos orfanatos. And every orphan will have a family. E cada órfão vai ter uma família. My friends told me, E os meus amigos me disseram: it's impossible. é impossível. How we can do this? Como que a gente pode fazer isso? I told, I don't know, but Eu falei, I "Não received sei." this from God. Mas eu recebi isso de Deus. And they told me, yeah, it's a E good Deus idea, falou. but let's pray. E a galera falava: não, é uma ideia boa, mas vamos orar. And then we E- met each e other in daí- 2 weeks. A gente se encontrou depois, 2 semanas depois, And all of them told me, we feel that it's God's way. e todo mundo falou: não, realmente a gente sentiu que isso é a forma de Deus. And we created this movement. E a gente criou esse movimento. The same time, Ao mesmo tempo, one man from the United Kingdom came homem- to Ukraine. um homem da Inglaterra veio para Ucrânia. It was the head of the mission of one organization, Christian Vision. Ele era o cabeça de uma organização chamada Christian Vision. It is a organization of one of member of GKPN. É membro do GKPN. He's multimillionaire. Ele é multibilionário. And he had a lot of ministries all over the globe, E ele tem muitos ministérios ao redor do radios globo, and preach gospel. rádios, e pregava o evangelho. And exactly that time, God touched E his heart, exatamente naquele tempo de oração, and Deus tocou o coração dele. he sent his head of ministry to E ele Ukraine mandou o líder, o cabeça do ministério dele para a Ucrânia, to understand how to help orphans. para entender como que ajudava os órfãos. And he came to me E ele veio para mim, até mim, and told me, Nicola, I heard that e you falou: are Nicola, expert. eu tô falando que você é um expert. We have a plan. A gente tem um plano. I don't tell me about your plan. Ele falou: me conta do teu plano. We want to buy a land A gente quer comprar uma terra and tractors, e tratores, and we want to take kids from the e a orphanages, gente quer pegar as crianças do orfanato, and they will grow something, harvesting, e eles and have money. vão construir algo, vão levantar, colher e vão ter dinheiro. I told him it's a bad idea. Ele falou: não é uma boa ideia. If you want to, they kill each other. Se você Please quiser do. que eles se matem, faça isso. But I don't want, Mas não é isso. because they have no skills how to live Porque independently. eles não têm a habilidade de serem independentes, de viver independente. And I told him, E eu disse para ele: I have something for Bob. Tell him, eu please. tenho algo para o Bob, conta para ele, que é It's esse revelation from Lorde que é God. uma benção. É uma revelação de Deus. Country without orphans. País sem órfãos. You can help us to reach thousands of Christians Você pode nos ajudar a tocar milhares de cristãos and have a country without orphans. e ter um país sem órfãos. Not to buy tractors or land, Não é para terra ou tratores, but to reach God's vision to have a country without orphans. mas cumprir com a visão de Deus de ter um país sem órfãos. And he told me, okay, I'll tell him about it. Ele falou, e daí o head da Global Vision falou: não, beleza, eu vou falar para ele. And in 1 week he called to me, E em uma semana ele me ligou: can you come to Great Britain? você pode vir para a Inglaterra? Bob wanna meet you. O Bob quer conhecer você. I came to him E eu fui até ele and I told him about this vision. e eu falei para ele sobre essa visão. And he told, yes, E ele falou: I sim, feel it's God's vision. eu sinto que a visão é de Deus. And we started this movement E a gente começou esse movimento and we reached thousands of e a churches. gente tocou milhares de igrejas. Because God showed me something. Porque Deus me mostrou algo. We had that time almost 40,000
of orphans in the orphanages. A gente tinha naquela época 14 mil órfãos nos orfanatos. 40 mil. 40,000. 40 Can mil. you show next slide? Pode passar o próximo slide. 40 mil And para 4 mil em 10 anos. oh, this slide. Thank you. And God told me his economic. E Deus me mostrou a economia dele. It's very simple. É bem simples. 1 minus 1 1 menos 1 equal 0. é igual a zero. It means Quer dizer, that time we had 40,000 churches então, naquela época, a gente tinha 40 mil igrejas. and 40,000 orphans in E a orphanages. gente tinha 40 mil órfãos nos orfanatos. And God showed me his E calculation. Deus me mostrou a matemática dele. If one church, Se uma igreja, not one family, one church, não uma família, uma igreja, will take one orphan pega um órfão to the family, para a família, no orphans. acabou os órfãos. Such a simple mathematic, É uma matemática muito simples. not any difficult things. Não tem nada de difícil. 1 minus 1, menos it is 0. é It igual a is zero. Ukraine without orphans. É isso, a Ucrânia sem And órfãos. show me that slide. E eu queria mostrar esse slide para vocês. Through the 10 years of this movement, O número de crianças e instituições na Ucrânia diminuiu de 40 mil we para decreased 4 the mil number of em orphans 10 in anos. orphanages 10 times. A gente diminuiu em 10 anos aí. 10 Because vezes God's reduziu. vision. Porque essa é a visão de Deus. And we invited a congregation to talk about it. E a gente chamou a congregação para falar sobre We isso. launched a national prayer for orphans. Vamos lançar uma campanha nacional de oração pelos órfãos. We talked honestly with the churches, A gente conversou de maneira franca com with as the igrejas, families, with the Christians. com as famílias, com os There is cristãos. really only one way Apenas tem uma única forma. not to come to the orphanage and feed orphans, Não chegar nos orfanatos e dar de comer eles apenas. but take all of them Mas to tirar the eles families. dos orfanatos e trazer eles para as famílias. It's God's way. Essa é a forma de Deus. And if you will be Se able, você if you, for capaz, doesn't matter who, a não businessman, importa que você é um a homem de leader, negócios, um líder, who work on the governmental level, trabalha no governo, or a pastor, ou é um pastor, or any person in ou your qualquer church, pessoa na tua igreja, if you will pray this way, se você orar dessa forma, God, I Deus, want eu have quero- no one orphan, eu não quero, Deus, por favor, eu não quero ninguém no órfão. one abandoned kid in the orphanage Eu or não on the quero street. nenhuma criança abandonada no orfanato ou na rua. You could reach this. Você pode cumprir isso. Believe me. Acredite em mim. Because God will do this, not Porque you. Deus vai fazer isso, não você. Maybe E talvez you could spend 5, 10, E talvez or você pode- 20 years, passar 5, 10, 20 anos, but it deserves mas é digno to follow His vision. seguir a visão dele. Can you show next Você slide? pode passar o próximo slide? And after that, O que começou na we Ucrânia, were praying depois disso, nós estávamos orando and we told our friends e in nós falamos para os different nossos amigos em países diferentes that it's God's vision to have a country without orphans. que é a visão de Deus ter um país sem órfãos. And first our meeting with different country representatives, it was like, no way. E a primeira vez que a gente estava encontrando esses representantes de países, eles It's falavam, impossible. não, é impossível. And we told them, E a gente yeah, falou, sim, é we had possível. this. A gente sabe como isso Yeah. funciona. But just pray about this and Mas think about ore it. sobre isso e pense sobre isso. And now 41 countries united around this E movement. agora a gente tem, em 2010, nós temos 51 países que aderiram a esse movimento. And even if a government is stupid and lazy, Mesmo que um governo é estúpido e relaxado e preguiçoso, I can tell about the government. I was working for the government. eu sei porque eu estava trabalhando para um governo. Even if We their know. heart is far away from these issues, Mesmo que você está completamente com o teu coração, que o coração deles possa estar distante desses problemas. you are that God's people who can make these changes. Vocês são as pessoas de Deus que podem fazer essa transformação e mudança. And now more and more Christians united E agora mais e mais Around cristãos this vision. unidos em torno dessa visão.
around God's vision. da visão de Deus. They want to have their country without orphans. Eles querem ter um país sem órfãos. And only through this way E somente you dessa forma start think differently. você começa a pensar de maneira diferente. Not about how to feed orphans, Não como alimentar os órfãos, how to visit orphans in the como orphanage, apenas visitar órfãos nos orfanatos and how to educate orphans. e como apenas educar órfãos. It's important as well. Isso é importante. But how to make Mas como realmente My country fazer uma transformação, without orphans. fazer o meu país ser um país sem órfãos. how to transform my country. Como transformar o meu país. And you can think this way about widows as E well. você pode pensar assim a respeito das viúvas. You can think this way about elderly. Você pode pensar sobre os idosos. You can think this way about children with disabilities. Você pode pensar sobre as crianças que It têm depends necessidades especiais. what vision God Qual é a visão giving que to Deus your heart. deu ao seu coração? Think big Pense grande, through His way. através dele, da forma dele. Sometimes it could be hard for you because Às it's vezes pode ser God's vision. difícil para nós, porque é a visão de Deus. If it's comfortable for you to think Se your é way, it is not God's vision. Se é confortável para você entender que na verdade não é do seu jeito, mas é a visão que vem de Deus. God's vision is not comfortable. A visão de Deus não é confortável. God's vision is so big. A visão de Deus é enorme. It's God's vision. It's A unbelievable, visão de Deus é inacreditável, but it is such a great thing mas é algo tão extraordinário. to follow God Servir a Deus, And- seguir Ele and think this His way. e pensar da forma dele. And last slide. O último please. slide. And now all of that countries which united around world without orphans, O mundo You sem you- órfãos. you can read what does it mean. Aqui em Maybe- Mateus está falando, maybe- não acumulem para vocês tesouros na terra, mas ajuntem para vocês tesouros no céu. Maybe another slide O próximo slide. about Aqui. world without Um mundo orphans. sem vision. órfãos, a visão. Can you read this? please? Yes. O nosso objetivo é criar um mundo onde cada criança seja cercada de cuidado em uma família e comunidades seguras e amorosas, e conheça o seu Pai Celestial e cumpra o seu potencial dado por Deus. And, can I add something to you? Yeah. Because actually, from 2 months from now, the authority who take care of the whole orphans of our city look for our pastor here, and we just established a program to take out all the orphans from our town. Eu apenas contei para ele que há 2, 3 meses atrás, a autoridade das crianças e dos órfãos da cidade procurou o nosso pastor e a gente começou um programa sobre as nossas famílias receberem os órfãos. And he Because did- it's God's vision. porque é a visão de Deus. It means that I'm not telling you something Quer from dizer, my eu não side. estou falando algo de mim, It's Jesus' way. é a forma de Jesus. And yesterday I was talking with my brother here E ontem eu estava falando com meu irmão aqui, who adopted 2 kids, que adotou 2 crianças, and he told me, e ele me disse, you know, 10 years ago, sabe, 10 anos atrás, I found this in my mind that eu encontrei isso na minha mente, if one church will take one orphan, it will be no orphans. que se apenas uma igreja pegasse um órfão ia acabar com os órfãos. I told him, no way. Eu falei, sério que você pensou Because nisso? God opening this for every country, Porque Deus está abrindo isso para cada país, for that people who really para que want to aquelas help them. pessoas que realmente querem ajudar. And I believe E eu creio that que isso, it is a proof. Isso é a What prova are you talking o about? que você acabou de contar, That God que touching Deus está hearts in your tocando city, corações na cidade de vocês. and you have enough resources here E vocês têm todos os recursos que vocês precisam to reach this goal, para tocar essas crianças. and you will be blessed powerfully. E vocês vão ser abençoados de maneira poderosa. I'm not telling you Eu não only estou about orphans. falando apenas sobre órfãos. I'm telling you about God's Eu estou principles falando sobre os princípios de Deus. that you have to believe Que você precisa crer everything possible for Him que tudo é possível para Ele. to have your country without orphans, Ter o seu país sem órfãos. to have your city without orphans. Ter a sua cidade sem órfãos. But only remember one thing: Mas apenas lembre de uma coisa. it's better
prevent orphanhood. É melhor prevenir a orfandade. It is a big mistake É um grande erro to pay only attention on how to take these orphans and place to the family. apenas aplicar energia em resgatar os órfãos e colocar eles numa família. The best way A melhor forma, how to stop orphanhood, acabar com a orfandade, to help a vulnerable family. é ajudar a ter famílias honradas. Because every of that orphan had a family. Porque cada um desses órfãos tinha uma família. Maybe they used drugs, Talvez eles usavam drogas, alcohol, álcool, were depressed, depressão, were bad parents. pais ruins. And maybe you will be that person E você who pode will ser aquela pessoa help this family. que vai ajudar essa família. Not many people ready to work with this not good family. Muitas pessoas não estão prontas para trabalhar com essas famílias difíceis. When you come into their home, it's a bad smell. Quando It's, você entra na sala, they using drugs está or fedendo, alcohol. eles estão usando drogas, álcool. You could think that it's a government's Você responsibility. fala, isso aqui é responsabilidade do governo. And government think this way, it's not my E responsibility. o governo fala, não é minha também. We can give some money for this. A gente dá um dinheiro We can have fazer social workers for para this. falar. A gente tem os assistentes sociais aqui para And ajudar. social workers thinking, it is not my duty. I will assistentes take out sociais this falando- child from this bad family. Tá bom, eu vou pegar aqui dessa família ruim, And we making them orphans. mas eu estou tornando ele um órfão. Maybe you will be that person who will save a Você family pode ser a for a pessoa que child. vai salvar aquela família para essa criança. And child will not become an E essa orphan. criança não vai se tornar um órfão. I believe God will open you. Eu creio que Deus vai abrir você. What the best way to do. Qual é a melhor forma de fazer? Thank you very much. Muito obrigado. And Fabio, Fábio, it's really God's way. esse é a forma de Deus. Yeah, it's Essa really. é a forma de I Deus. feel this. Eu I senti believe isso, that eu it's creio really que isso what God's doing through you, que Deus está fazendo através de você, through all people around you, as pessoas ao teu redor, through a church. através da igreja. I talked with Ismael Thais. Eu falei com a Ismael e a Thaís. I felt Eu this in senti, their hearts. eu senti isso no meu coração. Meu You- coração incendiado. You know, God's picture is from the puzzles, Sabe, às vezes a figura de Deus é com quebra-cabeças. and only He knows E apenas Ele sabe which puzzle you are, qual peça do quebra-cabeça você está. and you can put these puzzles E together às vezes tem que reunir o quebra-cabeça. and have an amazing E picture. você vai ter uma figura espetacular. When children thrive, Quando crianças superam, you have prosperity, você tem prosperidade. and all children have loving E families. crianças têm famílias que amam elas. God bless you. Deus te abençoe.